Olha a mensagem de Deus para você. Fique aqui para ouvir essa mensagem que Deus mandou entregar a você hoje, que é uma mensagem de encorajamento. Ele manda você se esforçar nele. Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia. Se você está passando aqui nesse vídeo, não é por acaso. Deus tem essa palavra para falar ao seu coração. Como já falou comigo, Ele agora quer falar com você também, pois a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. Quando a gente ouve ela entra lá no profundo da nossa alma e do nosso coração. E você já possa curtir, comentar e compartilhar. E vamos lá para mais a devocional do dia de hoje. Se encontra aqui no livro de Salmos, o capítulo 27 e o versículo 14, que vai dizer assim: Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Tá vendo que mensagem gloriosa Deus quer passar para nós hoje? Ele está mandando a gente se animar, a gente se esforçar nele. Ele quer nos fortalecer o nosso coração. Se você está aí desanimado, triste, abatido, caído, desesperado, sem saber o que fazer, agarre-se a essa palavra. Deus está mandando você se fortalecer nele, fortalecer o seu coração, você se animar em Deus, pois Deus é alegria abundante. Quando a gente está triste, abatido, caído e desanimado, é só a gente buscar a presença de Deus, é só a gente clamar a presença dEle, que Ele vai atender o nosso clamor, Ele vai nos ouvir, Ele vai atender a nossa oração. Basta a gente ter fé que Ele está ali nos ouvindo e na hora certa Ele nos atenderá. Esse salmo é um salmo de Davi e o título desse salmo é assim: Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Aqui está falando da confiança que Davi tinha em Deus e ele anelava, ele ansiava pela presença de Deus. Nós devemos seguir esse exemplo do salmista Davi, né? De querer cada dia mais e mais e mais a presença de Deus, de ansiar a presença dele, porque quanto mais a gente busca a presença de Deus, mais ele vai preencher o vazio do nosso coração e da nossa alma, mas Ele vai nos abençoar, pois Ele sabe de todas as coisas que a gente precisa. Ele sabe de tudo que a gente quer, Ele sabe os desejos do nosso coração, Ele sabe os nossos anseios. Então, quando a gente busca Ele em primeiro lugar, como a palavra de Deus fala, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as suas justiças vos serão acrescentadas. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, Ele vai acrescentar tudo o que nos falta. Ele vai nos abençoar. Basta a gente ter um coração sincero para Deus, um coração contrito, né? Ter um coração quebrantado, humilhado na presença de Deus. A gente deve se humilhar na presença de Deus para que a gente possa ser exaltado. A palavra de Deus diz e quando a gente se humilha na presença de Deus, nós seremos exaltados. A palavra de Deus não diz, os humilhados serão exaltados. Isso não existe na Bíblia. Quando a gente se humilha perante Deus, é que Ele nos exalta, né? As pessoas têm muito essa mania de usar essa frase, dizer que os humilhados serão exaltados, dizendo que tem na Bíblia. Mas não, quando a gente se humilha perante Deus, quando a gente se derrama na presença dEle, colocando para fora todas as nossas angústias, as nossas dores, as nossas aflições, Deus vai estar ali do nosso lado, nos ouvindo, atendendo o nosso clamor e sarando o nosso coração, sarando a nossa alma. Por isso que é importante a gente buscar a Deus, a gente clamar a Ele o tempo todo, em oração, em espírito. Nunca deixe de orar, nunca deixe de falar com Deus. A oração é o que nos une a Deus, é que nos faz ter um relacionamento com Ele. Então nunca deixe de buscar a presença dEle. Por mais que seja corrido o seu dia, sempre tire um tempo para estar ali conversando com Deus, colocando para fora os seus anseios, as suas angústias e as suas dores, pois é isso que o inimigo quer. Ele quer preencher tanto o seu dia com tantos afazeres para que não sobre nada do seu tempo para você buscar a Deus. Hoje em dia a gente vê que a vida de todo mundo está corrida, né? Nós temos tantos afazeres, tantas coisas para fazer, que a gente às vezes passa o dia inteiro
e não busca a Deus, né? Não ora, não lê a palavra, mas o mais importante é a gente dedicar o primeiro lugar a Deus sempre, buscar a Ele em primeiro lugar, como eu já falei, e devemos buscá-lo em primeiro lugar para que Ele possa nos acrescentar tudo o que está faltando em nós. Não importa o quão corrido seja o nosso dia, se a gente vai ter muitos afazeres durante o dia, a gente busca a Deus nas primeiras horas do dia, acorde mais cedo, acorde 4 horas, 5 horas da manhã e dedique um horário para estar ali buscando a Ele, clamando a presença dEle, clamando a proteção divina de Deus sobre nós. Pois Deus vai estar sempre nos guardando e nos protegendo quando a gente busca Ele de todo o coração e quando a gente se dedica todos os dias a buscá-lo, como o salmista Davi fazia. Deus estava sempre protegendo o salmista Davi, pois ele estava sempre clamando a Deus misericórdia, ele estava sempre pedindo a Deus perdão, clamando a Deus para que Deus o guardasse e o protegesse, pois Davi vivia sendo perseguido pelos seus inimigos, né? Davi, como muitos sabem, era um homem de guerra. Então, ele tinha muitos inimigos e os inimigos viviam perseguindo Davi, levantando falso contra ele. Mas ele clamava a Deus, ele buscava a presença de Deus para que Deus o guardasse, pois ele sabia que ele e os seus soldados não iriam se proteger a si mesmos, mas Deus iria guardar ele e todos os seus soldados sempre, pois Deus sempre fez isso com Davi. Davi nunca perdeu uma batalha, né? Todas as batalhas Davi venceu, porque foi Deus que venceu por ele e porque ele colocava todas as suas lutas na mão de Deus. Ele sabia que a força que ele tinha não era dele, a força que vinha de Davi era de Deus. Era Deus quem vencia todas as batalhas de Davi. Então, quando a gente estiver angustiado, quando você estiver angustiado, aflito, clame ao Senhor. Vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto, como diz lá em Mateus 6,6, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus. Clama a Ele, que Ele vai ouvir a tua oração. Pode ter certeza disso. Quantas e quantas vezes eu já fiz isso, de entrar no meu quarto e ficar lá clamando a presença de Deus, clamando a Deus para que Ele ouvisse os meus clamores, e Deus atendeu a oração do meu coração, do profundo da minha alma, porque muitas das vezes a gente está tão angustiado e aflito que a gente não conversa e não fala para ninguém. Se você não tem coragem de desabafar com alguém, com um amigo próximo, com o marido, ou com a esposa, ou com um pastor, uma pastora, vá se deleitar, vá se derramar na presença de Deus, e pode ter certeza que Deus está ali ouvindo o seu clamor. Pode ter certeza disso. Quantas e quantas vezes eu não já clamei na presença de Deus, chorava e me derramava na presença dele. Depois que eu deixava ali os meus anseios e minhas preocupações, eu saía renovada, né, da presença de Deus, pois Ele tira toda a angústia do nosso coração. É só o nosso Senhor Deus que pode fazer isso, e clame sempre no nome de Jesus. O nosso Senhor Jesus também passou por esse momento terrível de aflição na hora ali do Gólgota, né? Na hora que ele foi entregue para ser morto. Ele passou por esse momento de angústia e de aflição, quando ele estava ali clamando a Deus para que Deus passasse aquele cálice dele, né? Ele clamou, ele se derramou, ele deixou todas as angústias dele ali na presença de Deus. Até o nosso Senhor Jesus Cristo fez isso. Quem somos nós, né? Meros mortais, seres humanos falhos, cheios de defeitos. Quem somos nós para não buscar a presença de Deus, para não reconhecer que só Ele tem o poder de resolver todas as nossas angústias e as nossas dores. Jesus fez isso naquele momento de aflição, e Deus renovou as forças dele. Deus deu a alegria e a paz que ele precisava tanto naquele momento. Por isso que a gente deve esperar em Deus, como fala aqui a palavra. Espere no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Vamos esperar no Senhor, vamos confiar nele, vamos se alegrar na presença de Deus, né? Ouvindo louvores, cante louvores a Deus. Busque a Deus através dos louvores, leia a palavra, leia os salmos, né? Veja como foi a história de Davi. Davi vivia em guerra, como eu já falei, mas ele vivia clamando a Deus.
Quando você muitas das vezes, às vezes quer orar, mas vem aquele desânimo, isso é o inimigo. Ele não quer que você vá buscar a presença de Deus. Ele não quer que você clame a Deus, pois ele sabe que se você clamar a Deus, Deus vai atender o seu clamor. Deus vai resolver os seus problemas. Então, espere no Senhor, confia nele, fortaleça o seu coração no Senhor e tenha certeza, ele vai resolver a sua situação. Amém? Que Deus abençoe a todos, que todos sejam ricamente abençoados pelo poder dessa palavra. E agora eu vou orar pela sua vida. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa, que ela venha penetrar em nossos corações e venha fazer morada, que ela venha alegrar o nosso coração contrito e abatido, que necessita de Ti, que a gente possa, Pai, colocar a nossa confiança unicamente no Senhor, que a gente possa seguir o exemplo do salmista Davi, que vivia buscando a Tua presença, que anelava pela Tua presença, que tinha anseio de Te buscar, Pai, que o nosso coração seja como o coração do salmista Davi, em querer Te buscar sempre, sempre a tua presença todos os dias de nossas vidas, que a gente possa Te buscar de todo o coração, de toda a nossa alma, clamar a Tua presença, orar para que o Senhor venha nos fortalecer o nosso coração e que a nossa esperança seja somente em Ti, Pai amado. Que o Senhor possa abençoar cada um que esteja passando aqui nesse vídeo com ricas bênçãos, com a Tua presença principalmente. Abençoa elas com o desejo de querer a Ti, de querer Te buscar a cada dia mais, pois a Tua presença vai nos encher, nos preencher de todo o vazio que a gente tem, de todo o vazio que a nossa alma necessita. Só o Senhor preenche, Pai amado. Visita os lares, visita as famílias, levando paz, levando cura, levando restauração e levando libertação dos vícios, pois só o Senhor tem esse poder de libertar, de dar cura e de dar vida. Que o Senhor leve vida para quem esteja precisando de vida, leve renovo para quem estiver precisando de renovo, leva paz para quem estiver precisando de paz e alegria da Tua presença para quem está pedindo e clamando cada dia mais a Tua presença, Pai. Eu Te peço e Te agradeço no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, crendo na vitória, crendo que o Senhor ouviu e vai atender os nossos clamores. Em nome de Jesus, amém.